Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui gravando aqui mais este vídeo. Estou querendo gravar esse vídeo aqui uns 30 minutos, 31 minutos, por aí assim. Vou gravar, pessoal, aqui meia hora, lendo a palavra de Deus. Eu vou ler aqui no Novo Testamento. Aqui está a Bíblia aqui, Velho e Novo Testamento. Vou começar aqui no livro. Eu vou ler aqui metade de um capítulo do Novo Testamento, ou mais da metade de um capítulo. E depois eu vou ler aqui uma página ou mais desse livro aqui, ó. As 7 eras da igreja. Vou ler uma página ou mais dele. Quando eu for ler ele, eu vou mostrar ele, qual é o livro que eu vou ler, dentro desse outro livro. Eu vou terminar de ler aqui o capítulo 24 de Lucas. A última vez que eu li ele, eu parei no versículo 36 do mesmo, do capítulo 24 de Lucas, São Lucas. Agora eu vou dar continuação aqui, eu vou ler ele aqui. Só a Bíblia aqui, só o Novo Testamento aqui, eu vou ler uns 15 a 17 minutos. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão a aparição de Jesus aos 11. E, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão.
e levou-os fora até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E aí, pessoal, que maravilha! Agora eu vou começar entrar no primeiro versículo, primeiro capítulo do livro de João, São João, Santo Evangelho segundo João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o compreendeu, não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Quem és, pois? E perguntaram-lhe então: Quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um,
a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E, vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Tu. Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que tu disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém, Senhor. Graças a Deus. As bodas em Caná, a água feita vinho. E, ao terceiro dia, fizeram-lhe umas bodas
em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Graças a Deus. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. É isso aí, pessoal. Parei aqui no capítulo 2 de João, São João. E fiquei no versículo 13 do mesmo. No próximo vídeo, pessoal, estarei dando continuação aqui no capítulo 2, versículo 13 de João. Graças a Ti, Senhor Jesus. Tu é o Teu nome, meu Pai bendito. Agora, pessoal, vou ler aqui uma página mais desse livro aqui, ó. Vou ler até uns 30 minutos, 31 minutos. Que é o livro... Aqui é um livro com um punhado de outros livros. É o livro As 7 Eras da Igreja, que o profeta de Deus, William Marion Branham, pregou, e está escrito neste livro. Cada livro desse é um sermão pregado, é um punhado de mensagem, né? Uma mensagem pregada pelo profeta de Deus. Vou começar aqui eu tinha parado aqui na página 137 do livro A Era de Pérgamo. Historiadores reconhecem que, em pelo menos 3 ocasiões, ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto, como Eliseu. Ele se estendeu sobre o bebê e orou. Ele voltou à vida e à saúde. Isso aqui, pessoal, é aquilo que tá falando, o profeta está falando aqui é o mensageiro Martim, São Martim, um dos mensageiros das 7 eras da igreja. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Quando ele chegou, o pobre homem já estava morto.
Eles o tinham enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida e seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martim o desceu, e depois que orou, o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. E depois que orou, o homem foi restaurado à vida e a sua família rejubilante. Martim nunca temeu o inimigo, não importando quem fosse. Assim ele foi pessoalmente fazer frente a um imperador ímpio, que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito. O imperador não lhe concedia uma audiência. Então, Martim foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados e eles não lhe permitiam entrar. Ele se prostrou-se sobre seu rosto diante do Senhor e rogou que pudesse entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Quando ele o fez, viu os portões se abrirem por si mesmo. Ele entrou na corte, porém o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martim novamente orou. De repente, um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono e o infeliz imperador o desocupou rapidamente. Certamente o Senhor humilha aos soberbos e exalta os humildes. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para matar Martim. Eles chegaram furtivamente à sua casa e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. Esse irmão aqui, pessoal, esse é o missionário, é o mensageiro. Ele é o terceiro mensageiro das sete, é um dos mensageiros das sete eras da igreja. Ele é o terceiro mensageiro, Martim. No momento em que saltavam para a frente, o poder de Deus repetidamente arremessou-os para trás, para o outro lado do quarto. Tão vencidos ficaram naquela santa e temível atmosfera que eles rastejavam sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra sua vida. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem. Muito frequentemente, quando homens são usados de maneira notória pelo Senhor, eles se ensoberbecem. Mas não foi assim com Martim. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar ao púlpito, um mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Martim encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse. Por isso ele voltou para ver Martim. Martim levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina e pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era, a qual foi a terceira era da igreja.
nunca desejo de nada, desejoso de nada, a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada. Nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus enviado do céu pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. Só de saber a respeito de Martim e seu poderoso ministério poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo por intermédio dos maus. Eles eram queimados no poste. Eram pregados em toras de bruços e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrerem em terrível tortura. Bebês eram tirados com violência de mães grávidas e lançados aos porcos. Os seios das mulheres eram cortados e elas eram forçadas a permanecer de pé enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até que sucumbiam. E a tragédia fica ainda maior ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta que isto não era obra exclusiva de pagãos, mas muitas vezes era causadas pelos assim chamados cristãos, que achavam que faziam um favor a Deus em exterminar estes leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. João 16:2: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa de meu nome. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, Martim foi verdadeiramente vindicado como o mensageiro para essa era. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização, ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. Ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais o viu irado, ou perturbado, ou se entristecendo, ou rindo. Ele era sempre o mesmo e parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víbora e línguas peçonhentas. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar.
E aí, os seus mais implacáveis atacantes eram bispos. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. E aí, os seus mais implacáveis atacantes eram bispos. Misericórdia. A saudação, Apocalipse 2:12. B. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A mensagem para a terceira era da igreja está para sair. A terceira cena deste drama que se desenrola de Cristo no meio de sua igreja está para ser revelada. Com voz como de trombeta, o Espírito apresenta o incomparável, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura. Vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo: eis aqui o vosso rei. Agora, vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Cristo, poder de Deus. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Terminei de ler. Terminei de ler um pouco desse livro aqui, o livro A Era de Pérgamo. Parei aqui na página 139. Estarei dando continuação daqui para frente, pessoal. Página 139. Até o próximo, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe.